Olá, meu amigo, minha amiga. Nesse período de carnaval aqui no Brasil, tem muita gente que está viajando, se divertindo, se distraindo. Tem gente que até está ganhando um dinheirinho extra e tem gente que está simplesmente descansando. Mas para algumas criaturas que habitam um universo paralelo que existe aqui no Brasil, o momento é de trevas, porque situações que estão acontecendo no mundo concreto estão provocando desesperos. E o principal deles no dia de hoje é o filhote do ladrão de joias, que agora, pressionado, vendo que algumas sanções podem recair sobre as suas costas, ele está vindo a público fazer defesa de direitos humanos. Mas será que ele tem alguma legitimidade para usar essa expressão de alguma maneira? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou mostrar aqui o desespero da criatura e também vou conversar com vocês sobre situações paralelas que estão acontecendo aqui do lado, aqui do nosso país. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, sempre dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, quase todo mundo aqui no Brasil está usando esse período para descansar. Enfim, as pessoas ficam mais relaxadas, as pessoas estão fazendo coisas que são típicas de períodos de feriadões prolongados, com muito sol e com muita gente alegre por todos os lados. Mas tem coisas que estão acontecendo, né? E elas não param, como, por exemplo, os prazos processuais penais. A defesa do inelegível tem a quinta-feira, que eu já estou apelidando de a quinta-feira de cinzas, para apresentar as razões da sua defesa, ou da defesa dessa gente da Orcrim toda. Todo mundo está correndo atrás de prazo, o prazo está valendo para todo mundo. Então vocês imaginem como é que está aquilo que a gente pode classificar como a barata voa. Está todo mundo nessa situação. E isso é muito ruim para eles, porque eles percebem que a fila está ganhando tração. E para piorar, eles estão colocando algumas personalidades, alguns agentes políticos públicos, como o Procurador-Geral da República, numa linha de colisão também. Eles acham que com isso eles aliviam alguma situação. Acho que os advogados dos criminosos aí, desses golpistas, estão muito mais preocupados do que a vã filosofia poderia imaginar. Notícia é: Moraes nega recurso de Bolsonaro e reforça acesso da defesa a documentos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo, olha, o prazo legal para vocês é esse aqui, os documentos são todos esses aqui, já estão todos tornados públicos, vocês peguem isso aí e façam a defesa de vocês, se for possível. Termina agora, dia 6 de março, portanto, a quinta-feira de cinzas. Por lobby com base trampista, PT denuncia Eduardo Bolsonaro por conspiração. Gente, essa gente não tem noção do que é o mundo concreto, né? Procurador-geral e delegado da Polícia Federal também estão na mira do Congresso dos Estados Unidos de site. O motivo seria a colaboração de Paulo Gonet e Fábio Shor com ordens de censura de Moraes. Claro que isso aqui é um veículo de comunicação de direita, então eles colorem a manchete com isso. Mas o fato é que o Procurador-Geral da República, aliás, todas as pessoas que lideram instituições aqui no nosso país, que estiverem atuando para que nós tenhamos justiça aqui no Brasil, para essa gente do mundo paralelo, eles são inimigos, eles têm que ser destruídos, têm que ser neutralizados. Aquela ex-juíza que foi expulsa da magistratura por vagabundagem, que está hoje nos Estados Unidos, ela disse que o importante agora é derrubar o regime, que o regime aqui no Brasil precisa ser derrubado. Então, isso mostra o caráter dessas criaturas, o que eles pensam mesmo de democracia, de Estado democrático e de direito. Essa figura aqui está sublinhando isso que eu estou dizendo para vocês. É o mais assistido na direita no YouTube, e a gente tem que assistir para saber o que essa gente anda espalhando de toxinas por aí, né? Ele está dizendo coisas como essa aqui, ó. Passaram a discutir sanções ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Paulo Gonet, que na verdade se transformou numa espécie de despachante do Alexandre de Moraes. Não é uma entidade, uma instituição separada do STF, não. Ele simplesmente carimba exatamente o que o Alexandre de Moraes quer. E é o delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor. Fábio, acho que ele foi promovido recentemente, foi mandado para outro país aí. Fábio Alvarez Shor é o responsável, ele é o chefe da Gestapo dentro da Polícia Federal. Tá? E, inclusive, nós temos aí deputados federais sendo investigados porque... Na hora que o chefe da Orcrim for para a cadeia, todo o resto do bloco da Papuda vai começar a prestar contas também. Eduardo Bolsonaro pode ter passaporte retido por conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. Gente, isso é uma sanção para ele que é gigantesca, porque para
mandar um deputado ou senador para a cadeia, são várias barreiras que têm que ser ultrapassadas. É um processo que é muito lento e tal, mas a decretação da apreensão do passaporte dele pode ser instantâneo, pode ser uma medida preventiva. Isso, deixar o Bananinha sem viajar, sem ficar fazendo a bajulação, sem continuar a trair a pátria do nosso país, para ele isso é muito duro, né? Então ele está desesperado. Deputado Rogério Correia aciona PGR contra filho de Bolsonaro, que abandonou seu mandato parlamentar para articular retaliações dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes e sanções ao Brasil. E aí, olha só a cara da criatura, gente. Ele veio com essa cara aqui meio cadavérica, fazer um discurso que não se acopla, né, à história dele, do pai dele, demonstrando mais uma vez o nível da covardia desse clã de chorões e covardes. Ele disse o seguinte: me desculpem usar essas expressões, mas eu estou apenas atestando a verdade, não estou fazendo aqui nenhuma acusação, nenhum xingamento vulgar, não. É atestando o comportamento dessas criaturas e como esses comportamentos são classificados pela sociedade, pelo direito brasileiro. Vamos ver aqui. Eu acabo de ser vítima de uma ação conjunta dentro da Câmara dos Deputados e na PGR que pede que eu perca o meu passaporte, o meu mandato e seja condenado por crime de lesa pátria. Quando, na verdade, o que eu estou pedindo é o respeito aos direitos humanos. Eu estou denunciando as violações cometidas por indivíduos. Gente, olha só. É um negócio nojento, asqueroso, vil, tenebroso, que essa criatura, que dentro do vocabulário popular, que está cometendo uma traição contra a pátria, e quando você diz assim, traição contra a pátria, isso parece uma coisa meio abstrata para o cidadão comum, mas se você diz assim, meu amigo, sabe o que o cara está fazendo? Esse cara é um X9, esse cara é um alcaguete, é um caguete, é um traidor, como dizia Bezerra da Silva, é um dedo de seta. Esse cara está atuando contra o povo brasileiro. Ele poderia facilmente estar classificado nessa categoria de traidores conhecidos pela humanidade. Vamos pegar desde Judas Iscariotes, Joaquim Silvério dos Reis, o Calabar, que é um traidor também muito conhecido nos meios militares, porque foi o primeiro que traiu o Brasil para se aliar aos holandeses, isso lá pelos anos de 1630, que acabou sendo preso e enforcado por traição. Pois bem, temos muitos na história do Brasil, temos até o Cabo Anselmo, que ajudou na ditadura militar o Brasil mergulhar nesse regime de torturas. Aí vem essa criatura falar em direitos humanos, francamente. Por que você não defende direitos humanos com essa camisa aqui do Bananinha? Esqueceu a camisa? Não anda mais desfilando com a camisa do torturador brilhante Ustra, que seu papai também fica cultuando por todos os lados? Então essas coisas têm que ser lembradas. Quando o senhor estava usando essa camiseta aí com a cara do torturador, o senhor tinha alguma noção do que significava o respeito a direitos humanos? Então o desespero da criatura está muito grande. E olha a cara dele, Dudu Bananinha, você tem muito dinheiro, né, Dudu Bananinha? Podia ter uma câmera melhor, uma iluminação, podia se cuidar um pouco melhor. Esse seu desleixo aí com a sua aparência, você que é uma pessoa pública, né, um deputado, mostra que o desespero está muito grande. Isso não está com nenhuma. Isso aqui não é cara carnavalesca, não, mas vamos continuar. E não pedindo sanções a todo o povo brasileiro que já sofre muito. O que eu quero é que não existam mais clesões ou jornalistas exilados do Brasil sem o passaporte brasileiro. Nossa, é preocupado com exílio, direitos humanos, né, liberdades, né? Não combina, né, Dudu Bananinha, com a camiseta do Ustra, né? Aliás, o senhor deveria, para ter mais credibilidade, até com o bolsonarismo, continuar a usar a camiseta do torturador, né? Com esse discurso seu aí, é um discurso que não cola, né? Mas a gente está aqui para lembrar. Agora, que pânico, hein, Dudu? Perdeu o passaporte e, sobretudo, perdeu o mandato. Essa gente apostou também que a vinda da OEA aqui no Brasil, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que iria dar algum tipo de credibilidade às denúncias que eles fazem. Só que agora, o senhor Vaca, que veio aqui, ele deu uma entrevista para a Folha e ele deixou aqui umas percepções que são muito contrárias ao que essa gente da extrema-direita anda pensando, né? Vamos ver aqui na entrevista que ele deu para o Felipe Batistoude. A liberdade de expressão e do discurso de ódio. Los discursos de odio,
por razones nacionales, étnicas o religiosas, inciten Esse aqui é o senhor Vaca, né? Os discursos de ódio por razões nacionais, étnicas ou religiosas incitam a violência. violencia, no están protegidos por el derecho internacional. Y por lo tanto, los estados deben tomar medidas para prevenir la ocurrencia de esos discursos y para sancionarlos en caso de que sea necesario. Digamos que esto es un límite que el mismo derecho internacional le ha dicho a los... Então, meus amigos, o senhor Vaca está dizendo aí de que lado pendem os defensores de direitos humanos. E esse lado não é o lado obscuro, não é o universo paralelo que está aqui no Brasil latejando ainda, né? E desesperados nesse tempo de carnaval. Forbes escancara esquema criminoso de Milei. Gente, o Milei está sendo apontado como o maior corrupto em termos de criptomoedas, em golpes digitais do mundo pela revista Forbes, que é a revista que coleciona ali, que aponta quem são os maiores endinheirados do planeta. The New York Times. Quanto Javier Milei sabia sobre o golpe de criptomoedas que ele promoveu? E aí eles fazem aqui, dissecam a figura que, para se proteger, está lançando mão de um sistema muito parecido com o que Trump está fazendo nos Estados Unidos. Ele copia tudo, né? Milei nomeia por decreto juízes para a Suprema Corte e abre nova crise na Argentina. Gente, o Milei, ele está nessa categoria de títeres, de marionete, assim como o Juan Guaidó, como o Zelensky, que agora está foi apontado durante muito tempo como um herói pela mídia do planeta inteiro, mas ele se prestou a servir aos interesses dos Estados Unidos antes e agora ele está ali numa situação de encurralado, porque todo mundo acreditou naquilo que o Estado Profundo dos Estados Unidos fez e agora estão desfazendo uma série de situações e a conta chegou para essas criaturas, ou para a criatura. Então, hoje está um dia onde as criaturas que serviram-se como títeres, como marionetes, e alguns que estão passando o papel, ou fazendo o papel de traidores, de dedo duros, de X9 contra a sociedade brasileira, prestarem as suas contas aí com a história, né? Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário aqui, que tem muita coisa acontecendo. Mais tarde a gente volta. Tchau!